Fala jovens, tudo bem? Everton Ramos aqui para mais uma aula de VBA. Hoje eu quero trazer para vocês variáveis, constantes, tipos de variável e operadores. Vamos lá na prática ver isso? Beleza, gente? Então aqui na tela vocês estão vendo aqui um pequeno roteirinho que eu escrevi, né? Mas não se liguem muito a isso, né? Como é que a gente começa a desenvolver no Excel? Como é que a gente começa a fazer macros no Excel? Primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar, né? Que se você assistiu a aula passada, você vai aprender como que habilita esse botãozinho aqui de desenvolvedor. Então vamos clicar nele. Então com a abinha habilitada, a gente clica aqui em VBA, que é o Visual Basic. A partir do momento que a gente clica nesse botão, vai aparecer para a gente o ambiente de desenvolvimento do Visual Basic. Aqui vai aparecer para a gente todas as macros que estão desenvolvidas para essa planilha. Nesse caso eu tenho só uma funçãozinha particular que eu fiz aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa colocar na planilha para aceitar macros e automações é incluir um módulo novo. Então a gente vem aqui, ó, inserir módulo. É nesse módulo que a gente programa. Você pode ter mais de um, pode ter vários aqui. Mas como a gente está testando, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é uma boa prática, é dar um nome para esse módulo, né? Então nesse módulo aqui, eu vou colocar como teste. Ok? Módulo teste, apenas uma descrição, né? Por exemplo, aqui, se você tivesse mais de uma tabela, você colocaria, sei lá, passo 1, ou geralmente você não vê como main, que é o principal, né? A partir desse vai chamar os outros módulos. É normal fazer assim também, mas eu vou deixar como teste. Maravilha. Então a gente já pode sair escrevendo código aqui? Não. Primeiro, para que essa macro funcione, a gente tem que ter uma subfunção aqui dentro. Então ele começa como sub, colocar, sei lá, soma variáveis. Quando a gente apertar Enter, ele já vai colocar para a gente aqui um parâmetro vazio e um end sub, ok? Então vou dar um Enter aqui. E aqui nessa tela a gente já consegue começar a colocar nossos comandos de programação. Então a primeira coisa que a gente faz, geralmente quando a gente cria um sub novo, é dar uma descrição para ele. Então, sub usado. Esse sub é subroutine ou subfunção, né? Esse sub é usado para teste. É uma boa prática sempre comentar. Esse comentário não é executado pelo executor do VBA, né? Apenas para você explicar o que está acontecendo aqui nesse ambiente. Então, como é que a gente define uma variável? Antes disso, o que é uma variável? Uma variável é um espacinho da memória que a gente vai colocar um valor dentro do nosso computador. Ou seja, a gente vai lá na nossa memória RAM, vai separar uma gavetinha lá e vai colocar o valor lá dentro. Por que eu preciso guardar variáveis? Porque na execução do código, às vezes eu fiz uma soma, eu quero guardar esse valor para usar depois. Ou eu fiz uma multiplicação, eu quero usar esse valor para, sei lá, para dividir depois. Então a gente usa essas variáveis para guardando valores. Por exemplo, você tem uma tabela de registro. Você cria uma variável para o nome, outra variável para o CPF, outra variável para o telefone e vai alimentando essas variáveis. Depois a gente pode até criar uma matriz, que é uma variável com mais de uma dimensão. Por enquanto vamos focar apenas uma variável de uma dimensão só. Ou seja, é só um espacinho que cabe um valor por vez. Se você colocar outro valor dentro dele, ele vai apagar. Então é sempre um por vez. Então nesse caso aqui eu vou criar uma variável, sei lá, dim, né? Para definir uma variável, que vem de dimensão, uma coisa antiga do VBA, né? Então a gente coloca aqui o nome. Você pode dar nomes e é muito recomendável dar nomes inteligentes para sua variável, né? Não colocar x, y. Colocar, por exemplo, essa variável, sei lá, vai ser somada com outro valor. Então coloca, sei lá, sum valor. É estranho, né? Não é muito inteligente, mas também ajuda você. Por exemplo, você vai usar apenas rapidinho, então pode pôr um nome qualquer. Mas, por exemplo, vai ser usado para guardar o nome de um usuário. Você pode colocar nome usuário, né? E aqui as regras são: você não pode ter espaço no nome. Por exemplo, nome do usuário não pode ter espaço. Você pode colocar um D maiúsculo, um N maiúsculo, ou você pode separar com underline, né? Por exemplo, nome, underline do, underline usuário. Isso também funciona. Você sempre tem que começar por letras. Você nunca pode começar uma variável direto colocando lá alguma coisa. Ou colocar, sei lá, arroba alguma coisa. Então você tem que evitar colocar caracteres especiais. Uma boa prática também, ao criar constantes, que é uma coisa diferente de variável, é dar nomes caixa alta para elas. O que é uma constante? Antes disso, né? Antes de eu começar a explicar. Uma constante é um valor que não vai mudar. Uma variável, igual eu falei, é uma caixinha. Você cria uma variável, coloca o valor lá dentro e fecha. Então ele vai ficar guardadinho lá. Se você colocar outro valor, ele vai substituir aquele, joga fora e coloca de novo. Uma constante não. Uma constante, assim que você criou o valor, nunca mais pode mudar. Por exemplo,
sei lá, constante π. Vai ser sempre 3,14, 15, alguma coisa. Você nunca vai poder inserir valores dentro dessa constante. Por que a gente usa constantes? Para a gente evitar usar números mágicos. O que é isso? Por exemplo, você tem uma fórmula, sei lá, salário multiplicado por 20%. Esse 20% é um número mágico. Por quê? Ele está ali, só que ele não tem significado algum. Apenas 20%. Você não sabe o que é. Então você pode ir lá no comecinho do texto da sua macro escrever desconto ou bônus. Aí você atribui esse valor de bônus com 20%. Aí ele vai funcionar. Então, vai funcionar. Lá embaixo você colocar, vai multiplicado pela constante, né? E você vai, em vez de ver só 20%, você vai voltar e vai ver, essa constante foi criada para isso. Então, ela fica mais inteligente. Você consegue ler mais fácil esse código. Imagine daqui 2, 3 anos você precisa abrir esse texto de novo ou abrir essa macro de novo e entender o que você fez. Então, é por isso que a gente sempre deixa comentários e sempre usa nomes inteligentes nas variáveis e nas constantes. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, vou colocar Jim, sei lá, nome e usuário. Eu posso fazer assim, o usuário eu posso separar com espaço. Opa, assim, espaço. Beleza, criei a variável. Agora vamos dar um tipo para ela. A gente coloca as string. O que é string? String é uma cadeia de caracteres, ou seja, é uma linha de letras. Então, por exemplo, aqui, dei enter, então criei uma variável como string. Então, se eu pegar, por exemplo, nome, underline, usuário, quando apertar igual, esse igual em programação quer dizer atribuição, é um sinal de atribuição. Então, quando você vê, por exemplo, A igual a A mais B, você não está falando que o A é igual a esses dois. Você está querendo dizer que o A recebe o valor da soma entre A e B. Então, sempre que você vê igual, você pensa, recebe. Então, aqui nesse caso, eu estou fazendo nome de usuário, recebe. A gente tem sempre que colocar aspas duplas, né, dentro de uma cadeia de texto. Então, o nome de usuário recebe Everton. Certo. Então, aqui em cima eu criei minha variável. E aqui embaixo a variável recebeu um valor. Como que a gente testa se essa variável está funcionando? A gente pode usar um message box. Eu coloco aqui nome, underline, usuário. E quando eu executar, vai aparecer aqui para mim o resultado dessa variável. Perfeito. Então, aqui eu criei uma variável do tipo de texto, né? Eu coloquei aqui, atribuí um valor e testamos. Eu posso criar variáveis no meio do código, por exemplo, adinho, outra variável, sei lá, A. Eu posso criar, não é uma boa prática, é sempre bom criar as variáveis no comecinho, porque quando você abre o código, você vê, todas essas variáveis que esse código vai usar estão lá no começo. Mas você pode criar, não tem problema nenhum. Outra coisa, o VBA você não precisa declarar uma variável assim como uma linguagem de programação C ou uma linguagem de programação Java. A partir do momento que você usa a variável, ele vai criar internamente. Mas não é uma boa prática. Porque quando você começa a ter um código muito grande, você vai olhar aquele A e falar, nossa, o que é aquele A? Para que ele serve? Então, por isso que você é bom, além de não usar o nome A, né, dar um nome inteligente, você atribuir tipos. Porque às vezes você está usando o A, sei lá, colocando 5, aí recebe 10, recebe 30 e depois recebe abacate. Ele vai aceitar, porque você não limitou essa variável para um tipo. Ele vai receber qualquer tipo de valor. Então, quando você não declara uma variável ou declara ela sem o tipo, ela é criada como tipo variante. Que é isso aqui, por exemplo. Din as variante. Esse variante é usado para tudo. Então, ele aceita qualquer tipo de valor, né? Então, não é recomendável. Apenas em casos muito específicos que você precisa usar essa variável para tudo. Né? Então, você não precisa ter um tipo fixo. Ele pode ir mudando. Então, eu posso colocar esse valor aqui. Quais são os possíveis tipos? A gente tem inteiro, que é o integer. Então, integer vai receber apenas valores inteiros, nada de vírgula. E vai receber valores de menos 32.000 alguma coisinha até mais 32.000 alguma coisa. Então, é usada para apenas valores pequenos. Se você precisar do valor grande, você vai usar o tipo long, que vai ser isso aqui, long. Aqui ele recebe até 2 milhões para menos e para mais, sem vírgulas, né? Então é um inteiro longo, vamos dizer assim. Eu tenho o tipo double. O que é esse tipo double? O tipo double é para você utilizar como vírgulas. Por exemplo, eu tenho 5,10, 10,30, aí você usa o double. Senão você usa inteiro, né? Se você acha que não vai precisar de um valor decimal, né? O que mais? A gente tem tipo data, tipo date.
Então, se você vai receber valores de datas, usa essa variável, que ele é bom, ele é legal de usar ele quando você precisa, sei lá, somar uma data, calcular um valor, uma hora, um minuto, você usa esse tipo date. E a gente tem o tipo object, que eu vou falar mais para frente nas próximas aulas, que é você usar programas dentro da sua macro. Por exemplo, eu preciso criar um acesso no Internet Explorer. Então você usa um DIN Object, sei lá, Internet Explorer, e atribui ele como essa aplicação, né? Então beleza, vou criar aqui tipo integer. Maravilha. Agora, para esse tipo aqui, eu quero somar um valor. Então, peço igual a 5. Então, atribuir 5 para o valor de A. Vamos apagar esse message box que a gente não consegue testar depois. Então, 5. Se eu vier aqui, message box, A, e rodar, falou para mim que deu o resultado 5. Né? Vou dar um OK. Se eu quiser somar 5, aqui embaixo, A igual a A mais 2. Isso é muito comum em programação, vocês vão ver muito isso. A variável igual a variável mais um valor. Sempre assim. É uma pena porque o VBA não tem uma função de mais igual, por exemplo, que a gente tem em Python ou a gente tem em Java, que você já pega o valor e já atribui ele somando mais alguma coisa. Aqui você tem que fazer A igual a A mais 1, X igual a X mais 1 ou X mais 2 e assim por diante. Beleza? Então vamos jogar de novo aqui, vamos ver o que acontece. Então, valor de 7. Ele pegou, atribuiu 5, e embaixo ele somou mais 2 no 5, e o valor foi 7. Beleza? E se a gente precisasse de duas ou mais variáveis definidas aqui? Como é que a gente pode fazer? Vamos pegar embaixo, apagar esse message box. Diferente de outras linguagens de programação, quando você define assim, por exemplo, eu quero a variável i, a variável j e a variável k como long, por exemplo. Em outras linguagens de programação, ele vai entender que você quer esse long para todos esses caras aqui. Só que em VBA, infelizmente, não. Em VBA, você vai ter que definir um por um. Então, i igual a long, j igual a long, e assim por diante. Então, a gente pode fazer o quê? Por exemplo, i é igual a 5, j é igual a 10 e k é igual a 20. E aqui embaixo eu posso fazer i recebe i mais j mais k. Então, ele vai substituir o valor de i e vai receber todo esse valor. E aqui embaixo vamos fazer o message box i. Quando eu rodar, 35. Então, ele pegou 5, somou mais 10, mais 20 e no final deu 5. Eu poderia ter feito esse cálculo aqui direto, sem precisar mexer no valor de i. Posso fazer aqui, ó, cálculo dentro do message box. Quando executar, 35. Perfeito? E agora, constantes. Como eu já expliquei o que é uma constante, como é que a gente define ela? Const, a gente põe um nome para ela, sei lá, pi. Como double. Só que aqui, se eu passar para baixo, ele vai dar erro, porque eu tenho que dar um valor para a constante no momento que eu criar ela. Então, pi igual a 3,1415. Por que deu erro? Porque ele usa o padrão americano. Aqui eu tenho que pôr ponto. Eu tenho que pôr um ponto para separar o 3,14. Agora aceitou. Se eu fizer aqui embaixo outro message box. E lembra, letra maiúscula, né, para diferenciar uma constante de uma variável normal. Então, 3,14. Na hora de exportar, ele converte o ponto em vírgula, mas na hora de você atribuir o valor, é melhor você usar certinho o padrão americano. Perfeito? Por exemplo, aqui, como a gente usa em constante para atribuir direto um valor, a gente consegue fazer isso também em variáveis. Só que não é tão simples, você precisa colocar um operadorzinho especial aqui. Então, por exemplo, vou colocar número, as long. Se eu fizer num é igual a 5, por exemplo, aqui, vai dar erro. Para a gente usar mais de um comando numa mesma linha, eu tenho que colocar esse aqui, ó, 2 pontinhos aqui. Então, beleza. Lembra que, então, cada linha recebe apenas um comando, um por vez. E cada linha é executada assim. A macro começa no início do sub aqui, por exemplo. Ela vai executando linha a linha até chegar no end sub. Beleza? Tem alguns jeitos de mexer nessa ordem, fazer ela voltar, começar lá em cima e voltar de novo, que eu vou explicar nas próximas aulas. Mas por enquanto vamos pensar assim. A macro sempre começa lá do sub e vai descendo até chegar no final.
Beleza? Como a gente já aprendeu como definir variáveis, definir constantes, atribuir valores, testar o valor que está aparecendo para a gente, agora vamos ver os operadores mais básicos que a gente tem na matemática e em programação. Assim como no Excel, a gente tem soma, multiplicação, divisão, subtração. A gente tem raiz quadrada, que é você eleva por 0,5. A gente tem a potência, que é elevada a 2. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, aqui eu tenho a variável número. Eu sei que ela já é 5 porque está aqui em cima. Então eu posso fazer num mais 5. Então ele vai somar mais 5. Num menos 5. Então ele vai dar 0. Num multiplicado por 5, 25. Num dividido por 5 vai dar 1. Se eu fizer elevado a 5, aí ele vai fazer a potenciação. Vamos testar aqui. Então, message box. Toda vez que estou apertando executar, ele está executando todo esse código aqui. Só que como eu não estou mostrando nada, eu não estou usando essas variáveis, está só calculando e deixando guardado. E toda vez que você executa uma macro, ele apaga todas as variáveis. Ele não guarda. Ele só vai guardar se você colocar isso no banco de dados. Então, o escopo dela é assim. Ela é nomeada, faz alguma coisa e morre. Assim que funciona a variável, porque ela usa a memória RAM para guardar os valores. E a memória RAM apenas funciona quando tiver o computador ligado ou que estiver na instância dele ligado, né? Então, vamos executar aqui. Opa, escrevi errado. Vou executar de novo. Então, 3.125. Ok? Voltando aqui, então. Ele elevou. Se eu quisesse a raiz quadrada, eu fazia vírgula 5, não vírgula. Ponto 5 e assim por diante. Beleza, gente? Vou parar por aqui para não ficar uma aula muito grande, né? Espero que tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo. Qualquer dúvida pode deixar no comentário que a gente responde para vocês. Se você acha legal esse conteúdo e tem interesse de aprender mais sobre Excel, Power BI, sistemas, VBA, se inscreve no canal e ative o sininho. Valeu, gente. Obrigado.